Sincerão acabou, tá todo mundo conversando na casa. Meu amor, E a a gente gente quer vem conversar aqui com também. vocês, E entendeu? olha, eu vou te falar Gente, o tanto que esse programa serviu Eu hoje. vou dizer pra você, não vou dizer pro Boninho que se critiquei, esqueci não, porque eu critiquei mesmo e você Sim, melhorou. era isso que a gente Deu um queria, jeito. né? A gente paga a televisão pra isso. A televisão aberta, né? Porque se antes tinha o jogo da Discord, onde todo mundo participava, o Sincerão, que leva só os protagonistas, que são as pessoas que estão no paredão, Anjo e Líder, hoje levaram algumas outras pessoas né, convidadas. cara? Tinha que ter dado um upgrade depois do que foi na semana Sim. passada. Não dava pra Sim, aceitar, não. Exatamente. E eu posso dizer pra vocês Ah. que se você gosta do entretenimento, esse Sincerão Sim. entregou. Gente, foi servido assim, ó, na bandeja. Na bandeja. Porque com o discurso do Tadeu na saída do Luigi, que é um discurso que coloca as pessoas como pessoas secundárias nas histórias de protagonistas, Sim. isso acendeu um alerta muito grande na casa que a gente viu durante toda a semana Sim. sobre tretas que aconteceram, É. algumas de formas naturais, outras a gente viu que estavam sendo cavadas É. para as pessoas aparecerem no jogo. Mas todo mundo atrás de uma história pra si. Exatamente. É E o que verdade. acontece nesse Sincerão é que as pessoas tentaram não sabonetar. Porque Sim. acontece que no último, ninguém aproveitou. Sim. Tava é ali no verdade. paredão. Que isso! isso? Vai parecer até que tem pouco recurso, gente. Oh, meu Deus. Segura a fofoca que a fofoca tá caindo. Não pode cair, não. Se no Sincerão passado teve aí essa sabonetagem das pessoas, num momento ao vivo, super decisivo e importante para quem tá no paredão, Sim. nesse de agora não teve. meu Não amor. teve. Eu gostei, cara. Achei Eu também lindo, gostei. Achei corajoso. Raquel Blow com É. segurança. É. Gostei, A cara. gente teve todo mundo se posicionando, algumas pessoas de uma maneira melhor, no Sim. sentido de oratória e tudo Sim. mais, e outras pessoas nem tanto, mas todo mundo se posicionou. Em resumo, eu achei que esse Sincerão, ele entregou bastante. Quem tem história de verdade, É. soube aproveitar. E quem tem história ali, Teve que comprar mais a ou história menos, dos outros. Teve que comprar a história dos outros. E a gente entendeu? vai falar sobre o Sincerão, a gente também vai comentar sobre os assuntos aí mais importantes que aconteceram na Sim. casa durante o dia. Então se você gosta de BBB, deixa seu like, seu comentário. comentário. Aqui a gente fala de reality, fala de umas fofoquinhas, né, Sim, Voz do Além. Tem uns delícia. reacts também. Inclusive você se inscreva, sabe por quê? Hoje, inclusive no programa, o Tadeu começou apresentando a Ana Clara como a nova apresentadora do novo reality da Globo. Que Então, vai se ser no você- segundo semestre, E com né? certeza nós vamos estar aqui falando. Vamos Vai tá. ser um reality de segunda a segunda, todo dia, horário nobre na Globo. Vai ser bem parecido com Big Brother, Vai só ter que vai incluir convivência, música. mas incluindo música. Isso. Então a gente já tá ligado, você já se inscreva, porque eu tô achando que vem Fazenda aí também. Vamos Eita, comentar o que negócio delícia, todo, hein? E o que vambora. acontece? Acontece o seguinte, essas pessoas eram as protagonistas do Sincerão de hoje. Sim. Fernanda, que é a líder, Matheus, que é o anjo, Beatriz, Alane, Isabelle e Juninho, que estão no paredão. Sim. Só que o que acontece é que o Tadeu fez uma surpresa. Lá dentro da casa, vocês sabem que eles ficam assistindo pela Aham. televisão, né? Ali Sim. o que acontece durante o programa. Mas o Tadeu quis saber quem as pessoas que estavam ali como protagonistas votaram no confessionário. E aí eu tenho um apontamento sobre isso, cara. Eu também tenho, mas é um apontamento no sigilo. No sigilo. No sigilo. Tadeu, muito obrigado por ter feito isso. Boninho, valeu. Mas eu acho muito estranho você obrigar a pessoa a revelar o voto que ela deu dentro do confessionário. Deixa o voto aberto, então. Meu Porque amor. o voto no confessionário é uma tática pra você não falar pro seu oponente Sim. que você tá votando nele. Isso, inclusive, eu acho que isso é uma regra intransponível do programa, né? Agora é transponível, né? Agora Só virou que Aue. O que acontece é que isso foi muito bom pro Foi muito Sincerão, bom. porque trouxe aí Raquel, Michel, Vanessa e Marcos. Que nem estavam esperando, Que nem cara. estavam esperando. E isso é bom, porque pegou Isso de é surpresa. bom, delícia. E trouxe eles para o Sincerão. Essas são as pessoas que foram votadas pelas pessoas que estão ali participando do paredão. Então, a Alane votou na Raquel no confessionário, a Beatriz votou no Michel, a Isabelle votou na Vanessa e o Juninho votou no Marcos. Então eles também vêm pro Sincerão, que é um Sincerão que funciona da seguinte forma se você perdeu o programa. Ali a gente tem um painel com todos os participantes da casa, Sim. com um coração. E aí as pessoas que estavam participando do Sincerão tinham que escolher, pegar uma flecha e escolher se elas iam falar sobre o jogo sujo, sobre se merece meu desprezo ou se é uma pessoa fraca. E Sim. fincar a flecha no coração da pessoa e dar a Sim. justificativa. Olha aí como é que eles fazem, né, cara? Exatamente. E eu acho que, sabe o que eu acho legal?
legal? A maneira que cada um enfia a flecha no coração da pessoa. Sim, porque tem gente que vai assim, tem gente que vai É. assim. Isso já mostra até o furor ali. Sim, eu né? acho que tem muita coisa aí, Tem tá? muita coisa. Fica prestando atenção no detalhe. E aí, o que que acontece, gente? É importante lembrar que no Sincerão, se você indica alguém, se você aponta alguém que está ali fora participando do jogo, essa pessoa tem o direito de resposta. Se você indica alguém que tá dentro da casa, o jogo segue normalmente. Sim. Então tem esse detalhe que é muito importante. Mas isso vai render depois, Exatamente. né? É verdade. Quem começa aí é Michel. Michel, que foi uma das pessoas votadas. E Michel aponta como jogo sujo o Davi. Davi até fica rindo, meio debochando lá Fica. dentro da casa sobre os argumentos do Michel. Ele vai oscilando entre rir e ficar muito sério. Exatamente. Ele vai fazendo isso. O Michel, ele fala que ele não crê que a proximidade do Davi com as pessoas na casa é natural, que ele força por uma questão de jogo. Sim. E ele diz que, inclusive, o Davi pode ter influenciado a Beatriz no voto dela. Então ele utiliza esses argumentos pra falar que o Davi faz um jogo sujo dentro da casa. Depois dele, vem Vanessa Camargo, que também flecha o coração de Davi, utilizando o jogo sujo. A Vanessa diz o seguinte, ela lembra sobre o que o Davi falou pra Yasmin, sobre o cancelamento lá, sobre ele falar que as pessoas que ela tava andando ali dentro podia reverberar no trabalho dela aqui fora. Fala que isso é muito importante pra pessoas públicas. Ela fala que conversou com o Davi, mas o Davi não procurou a Yasmin pra poder falar. Diz que ele não é um bom aliado pra Isabelle, que ele combina voto, que ele induz voto, que ele é muito confuso porque ele fala as coisas e esquece. Ele passa do limite nas comemorações e ele tem um jogo muito, muito sujo. Ela fala que ele é muito desrespeitoso, principalmente com as mulheres, quando ele cita Psyll. Sim. Então, a gente vai comentar depois sobre a questão do dia. A Vanessa trouxe isso muito durante o dia. Ela chegou a comparar a questão do Juninho ter falado alto com a Alane e Lady como uma coisa menos agressiva do que o Psyll que o Davi deu pra Yasmin. Sim. E que ele fala dentro da casa. Eu até quero que a gente veja aqui junto quando foi que a Vanessa começou a ver o Davi com maus olhos de novo. Porque eles tinham feito uma trégua ali, né? Ela inclusive falou, eu vou procurar todas as pessoas com as quais eu falei mal do Davi e vou reparar, vou falar. Não é mais isso que eu penso. E ela voltou a pensar tudo. Voltou. Só que é muito interessante que o discurso dela muda um pouco. Porque antes ela trazia sempre o Davi como manipulador, como não sei o que, não sei o que, não sei o que, de uma forma enfática. E agora toda vez que ela fala mal dele pras pessoas, ela fala assim, ele é uma pessoa boa, ele tem um coração bom, ele é mau? Não é mau, mas ele é isso. Aí, o que diz muito sobre as pessoas ficarem falando sobre a psicóloga, né? Porque ela mantém o discurso dela, só que ela muda as palavras na maneira de dizer. Mas hoje, inclusive, ela falou mais uma vez que é um desvio de caráter com a Beatriz e a Denisiane, a gente chega lá. Vamos falar depois. Então a Vanessa escolhe o Davi como joga sujo. Depois a gente tem a Raquel, que também aponta o Davi como joga sujo e fala o seguinte, ela fala que ele induziu os votos, né? Ela lembra a questão do Davi ali na dispensa ter falado pra Isabelle, Michel e Raquel votarem na Vanessa e ele mesmo votou no Michel. E a Raquel fala que ela acha que foi uma manipulação pra levar o Michel ao paredão. E ela conta também que o Davi foi até o pessoal do grupo Fadas e pediu pra não votarem na Isabelle. Isso tudo é uma tentativa dele colocar o Michel no paredão, segundo a Raquel. Sim, Raquel foi uma boa surpresa aí no Sincerão, cara. Não esquentou o negócio, mas eu tô falando assim, da trajetória dela no programa, eu senti ela muito segura ali falando. Na hora dela falar, ela pontuou, certeza, né? Ela gostei, pontuou. E depois a gente teve o Marcos, que colocou o desprezo para o Juninho. Aí é que o negócio começa a esquentar, né? O Marcos começa a falar que o Juninho falou que não ia votar nele, e votou mesmo assim. Que ele é uma planta, que ele recebe planta no queridômetro e não sabe por que ele fica bravo, porque ele é uma planta. Que ele faz esforço pra se fazer protagonista, mas ele não é. Sim, vale falar que o Marcos descobre que o Juninho votou nele ali na hora, né? Porque como o Tadeu fala, chama aqui pra fora quem vocês votaram no confessionário, o Juninho é obrigado a chamar o Marcos. E aí o Marcos já sai falando, falou que não ia votar em mim, já sai falando, né? E aí nessa hora ele termina. O Juninho tem um momento ali de réplica, porque ele tá do lado de fora, e ele comenta sobre ele ter sido incoerente, mas ao mesmo tempo foi a dinâmica do jogo. Ele tenta explicar o voto dele no Marcos dentro da dinâmica que a gente sabe que realmente não foi uma dinâmica fácil, né? Não só pro Juninho, mas pra todo mundo dentro da casa. Depois disso, é a vez então do Juninho, o primeiro emparedado
enveredado aí a falar quem ele acha e dar a flechada. Juninho aponta que joga sujo Alane. E aí ele vai apontar pra Alane as seguintes motivações. Ele fala que... Ele primeiro comenta sobre a voz da Alane. Sim. Ele fala sobre a voz dela ser parecida com do Sepultura, quando ela tá com raiva, que ele até se assusta com isso. Nossa, começou péssimo, né? E aí ele começa falando também sobre o grupo Fadas. Ele fala que o grupo Fadas tem mania de tentar distorcer as palavras dos outros e usar a favor deles. Falou. Aí ele fala sobre aquela expressão que ele usou como tocar, que ele falou, eu toco em quem eu quiser, na briga com a Lady, com a Alane, que a gente já comentou em outro vídeo. E ele fala que ele explica que é uma expressão, que é uma regionalidade e tudo mais. E ele fala que a Denisiane foi a única que tentou entender ele, que quis entender. As demais jogam muito sujo. Ele fala que a Fernanda, na situação com a Fernanda, a Alane também tentou distorcer. E ele fala, eu flertei com ela sim. Ela tem de direito de dizer não. Vão usar de qualquer artifício para ganhar 3 milhões, falando que deturpam o que ele disse. Sim. Ele também diz que diferente do grupo dele, onde a gente... E aí quando ele fala, o meu grupo... O Rodriguinho dentro da casa mostra a cara do Rodriguinho. O Rodriguinho fala, a gente. Tipo assim, o Rodriguinho não queria ser envolvido nesse sincerão. Ele expôs o Gnomo num todo, no né? todo. Ele verdade. fala que o Gnomo faz diferente do grupo Fada. E aí o Rodriguinho lá dentro da casa tá assim. Todas as vezes que o Rodriguinho é citado, porque ele é citado com outras pessoas, na Fernanda, na Alane, ele simplesmente fica lá dentro assim, ó. Meu Deus do céu. E a Pitel, vocês tinham que ver a cara da Pitel, cara. A Pitel só levava a mão pra cara e falava assim, entreguei pra Jesus. Entreguei pra Jesus. Não é? Ela tava ali já entregando os pontos todinho. Exatamente. Porque a maneira como o Juninho fala, ele não se defende nem um pouco, cara. Ele acha que ele tá se defendendo, ele acha que ele é muito forte, ele acha que ele é o bambambam, mas tá acabando com tudo. Com tudo. É muito complicado. O negócio da fala dele, ele fala isso 3 vezes. 3 vezes ele tenta jogar a piada da voz da Alane. Da Alane, sabe? Sim. E só você falou. E aí a Alane tem a réplica dela ali. Ela vai falar sobre o Juninho, que ele falou no ao vivo, que ela inventou uma situação, que que ele aponta falas superficiais das pessoas, que ele flertou com ela, e ela diz o seguinte, você me chamou pra dançar, ela cita um outro acontecimento, que o Voz do Além já até tinha trazido aqui, que ela tinha falado no quarto Fadas, acho que com o Marcos, né? E eu ainda falei, vou trazer porque eu acho que isso vai aparecer no Sincerão. Ela comenta sobre o fato do Juninho, antes dessa última festa, ter chamado ela pra dançar e ter falado pra ela que ele sabia que eles iam se encaixar. Sim. Ela fala sobre o olhar dele pra ela, que ela fala também que você tentou pegar na minha mão e que isso também fala, e que quando ela conversa com o Juninho, ela se sente desgastada, por isso ele merece o desprezo dela. Sim. É interessante a gente pontuar que nesse Sincerão tem 2 pessoas que se destacam muito. Demais. Enquanto oratória. Independente sobre a justificativa, mas a maneira de se posicionar chama muita atenção. A clareza das ideias, né? É tudo muito bem formatado. A maneira de colocar as ideias. Parece que elas ficaram até o dia inteiro pensando no que elas iam falar, sabe? E a gente fala de Alane e de Fernanda, que inclusive tem um embate aí, e tem uma divisão da casa e também divisão de torcidas, mas são pessoas que se colocam dentro da sua verdade, não quer dizer que seja a verdade. Nem quer dizer que a gente tá comprando lado de uma ou de outra aqui. Mas quer dizer que elas se colocam muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Tem oratórias muito diferentes. A Alane, ela entra num lugar um pouco mais de uma explicação, num lugar um pouco mais didático. Professoral, enquanto a Fernanda vem num lugar mais incisivo, mas ao mesmo tempo objetivo. E vulnerável, né? Vulnerável. Ela pede desculpas, ela vai e volta. Sim. É interessante perceber, porque eu acho que isso faz com que aqui fora as torcidas se repartam de uma forma muito importante pra elas lá dentro do jogo. Pra elas, com certeza. Porque isso traz um embate muito grande. Sim, eu inclusive diria que a Fernanda aí conseguiu uns pontos aqui fora. Eu também acho, eu acho sabe? que ela conseguiu uma parcela de E mais uma vez, não é sobre o que elas falaram, mas sobre como elas falaram. Inclusive, eu acho que a Alane fica, mas num paredão entre Fernanda e Alane, a gente vai ter 2 torcidas, talvez, bastante motivadoras. É verdade. É claro que a gente tem agora, nesses paredões, quem você quer que saia, e dependendo
configuração do paredão a gente tenha torcidas que se unam pra tirar alguém. Mas eu tô falando sobre as torcidas únicas. Sim. Eu acho que a partir de agora as coisas ainda... E se não existia uma história, a Fernanda e a Alane, de alguma forma, criam essa semana, solidificaram a história. Tá vendo? Uma coisa que a gente tava até falando aqui. Gente, a gente precisa de uma história consistente. Pra gente acreditar nessa história. Mas tem gente que tá errada, tem gente que tá certa, tem gente que tá certa num ponto, tá errada no outro. Tem gente que usa palavras que é grosseira, como a Fernanda é muito pejorativa, fala coisas muito grosseiras, tem. Mas a gente só tá falando sobre a maneira de se posicionar no jogo, que é muito importante. Uma coisa que eu acho que um ponto que eu acho que conta muito pra Fernanda é ela ter essa vulnerabilidade, é ela ter essa coisa de... ela é vilã, mas ela tenta se humanizar, ela tenta trazer a história dela com os filhos dela, ela tenta mostrar, eu faço isso de errado, mas tem esse lado meu que é bom. Ao mesmo tempo que eu acho que um ponto bom pra Alane é que a Alane sabe jogar, sabe se comunicar muito bem com quem tá aqui fora. Quando ela olha pro alto e ela fala, quem tá em casa tá me entendendo. Tem mulheres que já passaram por isso. Então eu acho que as duas têm esses dois pontos muito fortes, sabe? Eu acho isso que você falou, assim, a Fernanda, ela comunica objetivamente. Você entende o que ela quer falar. Enquanto a Alane, ela é mais didática e ela te coloca mais dentro da situação. Quando ela vai falar a opinião dela, ela lembra a situação pra dizer algo. E aí você entende o que ela tá falando. Ao mesmo tempo que ela puxa quem tá no sofá assistindo pra dentro da situação. Então são duas maneiras de se portar e de se comunicar muito interessantes. Muito boas. Mais uma vez, é claro que o público vai comprar quem ele quer, né? Da maneira que ele quer. Eu acho que aí tem uma discussão do público aqui fora muito grande sobre Alane ser um personagem e Fernanda ser mais sincera. Enquanto também tem uma discussão do público em Alane dizer o que pensa na cara e Fernanda falar muito, muito pejorativamente nas costas. Eu acho que são coisas que dividem o público. Verdade. E aí a gente vai pra Alane, que escolhe Fernanda como jogo sujo. Nesse momento, a Alane vai levantar aí pra Fernanda a questão sobre... Ela começa falando sobre as mãos. A Alane, que geralmente ela se posiciona pra poder falar com as mãos aqui, que tem muito da questão dela ser bailarina, da dança, e ela fala que isso é dela. Inclusive, ela mostra a bonequinha dela que tá ali no quadro, que a bonequinha também está com as mãos juntas. Verdade. E ela fala que isso é ela, que é a postura dela. Depois ela começa a falar sobre a Fernanda ter mentido quanto ao voto. Ela vai pegando meio que uma trajetória sobre o porquê dela ter jogado o jogo sujo pra Fernanda, dentro disso que a gente traz de um didatismo, que é importante pra esclarecer a história. Aí ela fala sobre academia, cita a questão sobre o corpo, ela fala que ela tem uma grosseria grande e que ela percebe que nesse jogo as pessoas se incomodam com a felicidade das outras pessoas. A Fernanda então tem um momento aí de debater, dela ter a réplica dela. E a Fernanda pontua que na hora que a Alane vai contar a situação, ela não conta de uma maneira tão cronológica. E ela diz que quer dizer, a Fernanda diz que a Alane não conta de uma maneira tão cronológica. E que ela faz isso sempre, convergindo a situação pro interesse dela. É como se a Alane pegasse primeiro o problema da situação e depois explicasse como que o problema aconteceu. É isso que a Fernanda levanta. E aí a Fernanda fala que pode ser o jeito da Alane lá fora, mas ela não conhece a Alane. E ela comenta sobre ela ter personalidades diferentes dentro da casa. E aí ela fala que ela levantou a perna sim como deboche e que ela respondeu ao deboche da Alane anteriormente. Aí, ela enfatiza muito que foi briga de meninas, né? Ela fala dessa forma. Aí nessa hora, a Alane tenta interromper a Fernanda. E aí na hora que ela fala isso, a Fernanda fala assim, cadê a direção? E aí a Alane diz, debocha até da direção do programa. E aí a Fernanda diz, debochou da minha perna e eu debochei da sua. Debochou da minha bunda e eu debochei da sua. O que você falou foi que tudo que a Fernanda diz é que meio que o que ela fez ali na discussão com a Alane foi responder ao que a Alane dizia. Então isso é o argumento da Fernanda. E ela disse no final, eu não vou deitar pra você porque você faz tipo sim. Então a Fernanda, no discurso dela, ela traz frases de efeito.
Traz. Que eu acho que, dentro da perspectiva do público que gosta da Fernanda, é muito positivo, como se ela se posicionasse muito bem, sabe? Então esse é um ponto que pro público que gosta da Fernanda é um ponto a favor. Sim, Depois a gente tem aí a Isabelle, que coloca a Yasmin como fraca. Olha, eu gostei. É muito interessante isso, porque a Isabelle chegou a comentar durante o dia, na dispensa, com a Giovana, o quanto ela tinha ficado chateada com o Michel, que votou nela aí e colocou ela no paredão de alguma forma, e o quanto também ela ficou chateada com a Yasmin, porque a Yasmin dá a justificativa ali no voto aberto, que é seguida por Rodriguinho, de votar na Isabelle por a Isabelle ser aliada, por ela passar a mão na cabeça do Davi. Sim. E aí o que ela diz é que a Yasmin dorme no mesmo quarto que ela, que é o quarto magia, e que a Yasmin não chegou pra dizer isso pra ela antes. É verdade. Então ela trata isso, ela fala que ela não tá, que ela votou nela e que ela teve a oportunidade de dizer antes, que só ela, o Davi, o Brasil e Deus sabem o que ela conversa com o Davi, e uma amizade é assim, que é uma amizade de dar conselhos e de não necessariamente passar a mão na cabeça, mas seguir ao lado de quem você é amigo, e que é um comodismo muito grande votar nela se o Davi tá imune. Sim. Se quiser votar nela, que vote pelas atitudes dela. Ela fala, eu respondo por mim mesma. Exatamente, né? Assim. exatamente. É verdade. Depois a gente tem a Beatriz, que aponta como jogo sujo a Fernanda. Nessa situação, a Beatriz, que de alguma forma aí comprou a história da Alane, por ser amiga dela, aí que né? tá. É verdade. E aí a Beatriz fala que ela não tá ali pra fazer mídia pra Fernanda, que a Fernanda mentiu pra Alane. Ela fala também que falou com... A Fernanda falou com uma amiga da Beatriz sobre o jeito da Beatriz, ao invés de direcionar pra ela. E ela fala que ela não é obrigada a se comportar na festa como a Fernanda quer. Se a alegria dela incomoda a Fernanda, é um problema da Fernanda. Sim. A partir desse momento, Fernanda tem direito à réplica, né? Sim, aí, esse daí, vale pontuar que eu acho que foi o primeiro discurso que eu achei o menos robusto, sabe? O menos... por exemplo, ela chama de falsa a Fernanda 3 vezes. Mas, pelo que eu lembre, a Fernanda nunca deveu nada a ela. Ou tipo, elas nunca foram amigas em determinado momento do jogo. Então eu acho que nesse momento, a Beatriz compra muito a história da Alane e não fala sobre ela. E eu acho até que ela pode defender a amiga dela em outras situações na casa, mas eu acho que o momento do sincerão é pra você falar de uma história que é direta com você. Ela traz entendeu? o apontamento sobre ela ter falado mal dela pra amigos em relação ao jeito dela de ser. Sim. Mas ela também traz as questões da Alane, então ela traz isso muito que você fala, mais né? a questão da Alane. Aí a Fernanda vai responder a Beatriz. Ela diz o seguinte: eu sempre me afasto de você, eu não quero ficar perto de você, você é invasiva. E aí a Fernanda até traz uma analogia a um filme que ela assistiu e tudo mais. E ela diz o seguinte: ela diz que o objetivo dela ali é sobre os filhos dela, é sobre a história dela, e que ela se agarra no objetivo dela. E por isso a Beatriz é invisível perto desse objetivo. Sim. E aí ela diz, inclusive, sobre ela ter ganhado o líder. Ela fala que ela é uma pessoa que ganha as provas, corre atrás disso. E a Fernanda diz pra Beatriz no final: enquanto você não ganha nada, você continua sendo nada. São palavras muito fortes. Muito fortes, mas eu vou te falar do ponto de vista do jogo. A forma como a Fernanda responde ela é de uma clareza e de uma objetividade que é muito contundente pra história da Fernanda, entendeu? Sim, sim. Eu acho... mais uma vez, gente, a gente olhou muito esse Sincerão como entretenimento e principalmente o quanto cada um dentro da sua história e da sua verdade se posiciona ali. Por isso que a gente traz a oratória da Alane e da Fernanda como oratórias muito boas. Sim. E dentro disso que o Voz do Além tá falando, é justamente a Fernanda, ela usa palavras muito fortes, grosseiras, ela é muito grosseira, né? Tanto na frente dos outros quanto nas costas, às vezes mais ainda falando por trás. Mas a torcida dela com certeza vai comprar o discurso dela, entende? Enquanto, verdade. por exemplo, a Beatriz tem um discurso sobre o jeito dela e tudo mais, mas como ela envolve outras questões, acaba que esse discurso ele fica um pouco mais fluido. A Fernanda, ela é mais objetiva. E acaba que aqui fora, quem não gosta da Beatriz gostou muito do que a Fernanda falou. Sim. Não é? Vai comprar muito. É sobre isso, assim, também. Que é sobre isso que a gente
gente tá falando sobre dividir torcidas. A partir do momento que você não gosta de determinada pessoa e você vê uma outra atacando ela sobre o discurso que você também pensa aqui fora, acaba que alguém pode comprar uma Fernanda que talvez a pessoa nem comprasse antes. É verdade. Né? É isso que é interessante. Então eu acho que ela foi muito bem retrucando a Beatriz no que diz respeito a jogo, a jogabilidade dela. E a verdade dela. E a verdade dela, E eu acho que na maior parte do tempo eu fiquei observando isso. A Fernanda não olha diretamente pra Beatriz. Sim. Principalmente quando ela fala assim, eu tenho... não é nojo que ela fala, como é que ela? Ela fala assim, eu não tenho vontade de olhar pra você. Eu não quero conviver com você. Ela usa até um teatrinho, assim, pra poder imageticamente conversar com o discurso dela. Porque a Beatriz vai falando e ela vai fazendo assim, ela coça a orelha. A maneira como ela se comporta, ela não se comporta só... Ela não responde a Beatriz só no discurso. Ela responde na postura também. Ela não olha a Beatriz muito tempo no olho, sabe? E aí, gente, isso é muito importante pra poder entender uma coisa que às vezes eu percebo que as torcidas que são muito fanáticas por uma pessoa, o que é totalmente habitual dentro de um jogo, dentro de uma torcida de futebol, dentro de qualquer torcida, às vezes esquece umas coisas que são assim... Todo mundo que tá ali dentro desse BBB 24 sabe muito bem o que tá fazendo. Com certeza, todo são 23 mundo temporadas que já tá passou. ali muito ligado em como funciona. Sim. Quando o Sincerão acaba, vem todo mundo pra fora sabendo que tá ao vivo. Tá ao vivo. Vem todo mundo querendo falar. Sim, já coisa que eles falaram. Exatamente. Eles já falaram então, disso. assim, é muito importante pensar que tá tudo que todo mundo disse ali foi muito bem pensado antes. Talvez as pessoas que são chamadas depois, Raquel, Michel, Marcos e Vanessa Camargo, tenham menos possibilidade de se preparar, mas também estão com discursos muito prontos. É importante. Aí a gente engasgado, né? Tá engasgado. A gente vem com uma pessoa que, assim, que é isso que a gente fala, que compra uma história. O Voz do Além já trouxe, no momento a gente discordou, inclusive, né, sobre você trazer que o Matheus não é planta, porque ele já ganhou algumas provas, colocou algumas pessoas em situações de paredão, anjo, e salva algumas pessoas. Fez o jogo se movimentar num aspecto, o que traz o movimento do jogo, mas é uma pessoa que tá sem história. Não tem ele história teve nenhuma. A história com a Denisiane, que o público ficou naquela expectativa, depois já tava quase cansado, até que eles ficam juntos e depois ele some do jogo. Ninguém fala mais nada. E aí, quando ele vai colocar que joga sujo o Juninho, ele tá, dentro do discurso dele, comprando a história da Alane e da Lady. Ele não fala nada com o que acontece com ele diretamente. Ele tá errado no que ele fala. Não, dentro da verdade dele, ele traz os pontos. Ele fala que o Juninho passou do ponto de falar alto, que ele acha isso desrespeitoso e tudo mais. Mas ele não tá falando sobre ele dentro do jogo. Porque vale você pensar que durante o Sincerão, você tá vendendo a sua história, né? Se você não tem nada pra contar, e aí, meu amor? Você vende o seu posicionamento na história do outro. É válido, mas é forte. Eu digo assim, ele pode até se posicionar sobre. Eu acho que é até um dever, aliás, às vezes, você se posicionar nesse tipo de situação. Mas não na hora do Sincerão. Vai fazer isso lá dentro de casa, que a gente vai ver no pay-per-view durante o dia. Na hora do Sincerão, meu amor, venda a sua história. Defenda o seu ponto de vista, e da aí, sua história. Ele fala sobre o Juninho ter falado alto, que achou desrespeitoso, e o Juninho vai e pontua o seguinte. Ele falou o seguinte, elas também falaram alto comigo. E eu também falei, e ontem o Davi também gritou com a Yasmin e você ficou em silêncio. Então ele pontua isso, o Juninho traz um contraponto ao que ele fala. Você percebe também que, assim, não é uma história que rende tanto, porque quando o programa acaba, os dois já vão logo se cumprimentar. Então é uma coisa tipo assim, é isso, entendeu? É isso que tinha pra dar, foi o que foi dito ali. Aí depois a gente tem a Fernanda, que vai apontar a Alane como jogo sujo. Ela fala que a Alane converge as situações em favor dela pra fazer pautas que manipula as palavras da Fernanda. A Fernanda ainda cita o Rodrigo. Lembra quando o Rodriguinho foi líder a primeira vez? Que ele não levou a Alane pro VIP. E aí a Alane ficou chateada, chorou. Ela até comentou sobre uma figura paterna, dele representar isso pra ele. Considerava ele como um e pai. Tudo mais. Quando a Fernanda cita isso, o Rodriguinho já tá dentro da casa assim.
Meu Deus, tocaram no meu nome. Porque tudo que o Rodriguinho quer é falar, é não estar no meio de confusão. É passar batido, É passar batido. É e quando as pessoas citam ele dentro da casa, ele fica completamente atordoado. E aí ele não pode responder, né? A Fernanda fala sobre a Alane ter usado a Pitel e ela como exemplos, enquanto não era uma questão que envolvia elas. Sim. Aí a Fernanda também diz sobre a Alane questionar o Rodrigo por não ter estado no VIP, citando as duas, que foi o que eu disse. E ela também traz um assunto da Vanessa Lopes. Ela diz que a Vanessa Lopes ouviu da Alane que era pra ela mudar o jeito dela. E que a Vanessa vai falar isso com a Fernanda. Ela inclusive diz que esse é um assunto que ela não tinha citado até o momento, mas que era muito feio a Alane ter feito isso. A Alane, então, ela se posiciona falando que a Fernanda se acha o centro do universo. E que se a Fernanda acha que ela não machucou ela com as coisas que foram ditas, que ela tá tentando trazer pauta, ela quer dizer que ela foi machucada sim. Então esse é o último ponto do Sincerão. Sim. Do Sincerão, assim, dentro do que se propunha. Mas o Tadeu vai para um intervalo e volta trazendo outra pergunta. O programa hoje rendeu muito. Olha, nessa hora Deus foi tocando nos corações ali e foi revelando todo mundo. O que acontece? Porque eu achei que as pessoas foram muito objetivas e gostei da postura. O Tadeu volta fazendo a seguinte pergunta: quem mais te incomoda na casa? E pede que as pessoas não pontuem quem já foi flechado. Se eu já flechei o Voz do Além, eu não posso flechar ele de novo. Posso flechar outra pessoa, mesmo que essa pessoa tenha flechas de outras pessoas. Sim. Mas a flecha que eu dei não pode ser repetida. Sim, pra ir distribuindo, né? E aí, entre a casa. ele pede objetividade. Ele pede pra não ter explicação. Só ir lá e flechar. Justamente pra deixar essa conversa acontecer durante a madrugada, né? E aí, o que acontece? O Marcos diz que quem mais incomoda ele é Raquel. A Vanessa diz que quem mais incomoda é a Isabelle. E quando ela tá saindo, ela diz assim, a partir de agora. Então a gente já percebe que provavelmente a Vanessa Camargo ficou incomodada da Isabelle ter chamado a Yasmin de fraca. E vai comprar uma briga dela. E que, de certa forma, era o que a Yasmin tava implorando pra Vanessa Camargo fazer, Era o que a Yasmin tava implorando dela comprar a briga. Amiga, você precisa comprar minhas brigas, nós somos aliadas. O Michel fala que quem mais incomoda ele é Juninho. A Raquel diz que é Alane. O Juninho diz que é Yasmin. A Isabelle aponta o Matheus. Matheus e Isabelle, que eles têm umas rixas que não aparece tanto no programa, na edição. Mas quem acompanha no pay-per-view vê que, às vezes, a maneira como os dois conversam é sempre com uma comunicação muito cheia de obstáculo. Sim. Parece que um entende o que o outro quer dizer. É verdade. Então a Isabelle aponta Matheus. A Alane aponta Juninho. Ela tinha apontado a Fernanda, aponta uma outra desavença que ela tem na casa. Beatriz também aponta Juninho. Matheus aponta Pitel. E Fernanda, por fim, aponta Yasmin. Lembrando que a Fernanda tá chateada com a Yasmin, porque depois da briga com a Alane, ela chega a citar que ela dá a pulseira pra Yasmin da mira do líder, porque a Yasmin não foi conversar com ela, inclusive achou ruim da Vanessa Camargo ter ido conversar. É verdade. Né? Quando o programa acaba, também já tem uma conversa entre Fernanda e Yasmin, que a gente vai contar. Você não precisa ficar... Relaxa, acompanhe agora. Deixa seu like, seu comentário, porque tudo que rolar na madrugada, a gente vem ali com um vídeo próximo ao horário do almoço pra poder trazer. Sim. Né, Voz do Além? Só pra poder citar mais uma coisa do Sincerão que eu gostei muito, foi que o Tadeu não passou pano pra ninguém, né? O Tadeu tava mais incisivo, todo mundo, né? Ele tava mais assim, fale e pronto a sua justificativa. Sim. Foi uma postura diferente. Foi uma postura diferente. Eu ainda acho o Tadeu meio dependente muito da direção do que as pessoas vão falar. Tanto é que às vezes a pessoa pergunta alguma coisa, Tadeu, eu posso fazer não sei o quê? Ele espera o ponto responder o que ele tem que fazer, entendeu? Então eu não vejo tanta liberdade pro Tadeu ser mais ousado assim no jogo, ser mais... E aí não vem nem de toda uma postura dele, mas talvez uma orientação da direção. Porque você via que o Thiago Leifert, ele respondia mais por si, mesmo que ele voltasse depois e falasse, não, me desculpa. Né? Ele tinha uma postura mais assim. E o Bial, mas antigamente, também dava uns cortes secos assim na pessoa. Exatamente. Gostei muito e... Palmas aí, especialmente pra Alane e pra Fernanda, que protagonizaram tudo. Entregaram um entretenimento de qualidade. E aí a gente vai, então, pra o que aconteceu durante o dia, que também é muito importante. Sim. Hoje a gente teve uma conversa na academia entre Rodriguinho e Isabelle, onde Rodriguinho pontua pra ela por que votou nela. Fala que não era opção de voto, mas que votou nela por conta da questão de ela ser uma pessoa que passa a mão na cabeça do Davi. Ele traz esse apontamento e a Isabelle fala que a justificativa é muito rasa. E aí o Rodriguinho
até concorda com ela e diz que era pra ser um voto descartável. E é muito interessante porque a Isabelle se posiciona de uma maneira muito contundente, com uma pessoa que até então ela não tinha tido um embate tão... Os dois estão sozinhos na academia. É uma conversa só entre os dois. E a Isabelle diz assim pra ele: assim como eu sou aqui, eu sou lá fora também. Eu queria ser um pouco mais fria, mas eu sou assim. Eu vejo todo mundo. Depois vai só eu e ele, e eu digo pra ele, pro Davi: cara, tu tá errado, eu não concordo, não faz isso, conversa comigo antes, festa não. Eu sei o que eu falo pra ele, eu sei o que ele me ouve. Ela justamente diz pro Rodriguinho que ela fala no sincerão pra Yasmin, que a conversa entre ela e o Davi, só o Brasil, Deus e os dois sabem. E as pessoas ficam julgando, achando que ela tá passando a mão na cabeça dele. Ela já falou algumas vezes para as outras pessoas da casa, né? Eu acho que a Isabelle, por favor, ela pode pedir à produção um megafone, chamar todo mundo ali no quintal e dizer isso pra todo mundo. Ou então porque, um cartaz, que aí ela já escreve e anda. Toda vez que alguém fala, ela repete. Sim, porque, tadinha, ela já tá cansada. Ela, inclusive, fala que ela tá cansada e ela não tem obrigação de dar justificativa pros outros. Ela fala pro Rodriguinho que ela tá sentindo que as pessoas têm se afastado dela por conta dela estar junto com o Davi. E tem mesmo. E ela fala isso. E aí, ela fala o seguinte, olha o que ela diz. Ela fala assim: eu vou ser muito sincera, mas o que eu vejo aqui é que vocês querem que eu seja mais uma gritando na cara dele na frente dos outros, e eu não vou fazer isso. Aí o Rodriguinho diz: não, eu não quero isso pra mim é tenebroso. Aí o Rodriguinho comenta das vezes que ele tem até uma certa vergonha, das vezes que ele fala em relação ao Davi, e quando ele cita, inclusive, de bater nele e tal, e ele fala: olha a merda que eu tô falando. E aí no final ele fala: enfim, resumindo, eu quero te pedir desculpa, tá? Eu não quero que você leve isso pro coração. E aí a conversa termina com os dois abraçando. É interessante porque a Yasmin, nessa hora, vê uma conversa... A conversa deles durou muito tempo. A Yasmin chega lá na cozinha, tá a Leide, o Marcos e a Vanessa, e a Yasmin chega assim: ah, ó, tá tendo o maior quebra-pau lá. Nem tá tendo. Ela chega, né? Tá tendo o maior quebra-pau lá, Vanessa. E a Isabelle já tá falando com o Rodriguinho. Se ela vier falar comigo, porque o Rodriguinho e a Yasmin tiveram a mesma justificativa, eu não sei. Aí a Vanessa fala: eu tô com você. Eu tô com... Vanessa que tá tentando entrar nessa onda de Yasmin, sabe? Daí Vanessa, já não compro mais essa postura da Vanessa, não. E aí, sabe o que é interessante? Porque o Rodriguinho depois vai conversar com a Fernanda no quarto gnomo, e ele cita um exemplo que a Isabelle deu durante a conversa, muito importante. Ele fala o seguinte: a Isabelle, ela falou o seguinte, ela pergunta ao Rodriguinho se ele passou a mão na cabeça da Fernanda na discussão com a Alane. E o Rodriguinho diz que não. E aí ela fala assim: você vai largar ela? Você vai largar a mão dela? E o Rodriguinho, não. Aí o Rodriguinho fala: aí eu entendi ela, Fernanda. Tipo assim, hoje, o que aconteceu da Fernanda da briga com a Alane, o Rodriguinho não disse que não passou a mão na cabeça, mas não largou a mão dela. E o que a Isabelle diz pra ele é isso: eu faço o mesmo. O Davi erra, mas eu também faço o mesmo. Eu não vou largar ele. É verdade. Né? Então aí a gente tem uma conversa. Hoje foi um dia muito focado em Isabelle e Davi. Isabelle é muito nas conversas com ela mesma, e Davi, mais uma vez, muito na conversa de Vanessa, Yasmin, Lucas, essas pessoas. É até, inclusive, gente, é uma coisa, assim, muito complicada, porque às vezes as pessoas até pensam, assim, nossa, mas fala muito sobre Davi, fala muito sobre Isabelle. Mas, sendo muito sincero pra vocês, se juntar os dois e mais a Beatriz, são as pessoas que movimentam hoje a casa. São as os pessoas protagonistas, que, né? quando não estão ali, na fala deles mesmos, eles estão na fala de outras pessoas pelas costas. É verdade, né? É verdade. Às vezes o Davi, a gente costuma até observar isso. Às vezes o Davi quase não aparece assim na edição, um programa ou outro, mas o Davi mesmo não aparece. Mas as histórias sobre o Davi estão ali. Elas estão sempre aparecendo, né? Aí a gente tem uma conversa da Isabelle com o Michel e a Raquel, onde a Isabelle pontua que é pro Michel tomar cuidado, que tem um sonho de uma pessoa ali sobre o voto que ele deu errado, e ela fala: uma injustiça você cometer isso com uma pessoa que é mais próxima, dizendo sobre, no caso, sobre ela, né? A gente tem uma parte da edição que mostra da Yasmin lavando roupa e falando em voz alta mal do Davi quando o Davi chega próximo dela. E é uma situação que tem acontecido muito na casa, de quando as pessoas estão falando sobre alguém, esse alguém aparece, chega, né? É verdade. Hoje também a gente teve a Vanessa Camargo falando aí sobre o Davi com a Yasmin.
e também com Lucas Henrique. E ela fala o seguinte: história triste? Eu te conto um monte. Te conto da minha família que eu já vi. O Lucas pontua, então, que ele repara que o Davi, ele sempre faz alguma coisa quando ele tá sentindo que o dele tá na reta. E aí ele até cita sobre o Davi ter arrumado casa. Mas quem acompanha o pay-per-view sabe que o Davi acorda sempre mais cedo, isso é uma coisa que ele faz. Sim. Né? Ele sempre, inclusive Vanessa Camargo já ajudou ele numa arrumação de casa num dia desses. Que ele fala que é um costume de rotina de quartel. Aí né? o Lucas fala assim: ontem deu faxina na casa, limpou as coisas. Aí a Vanessa diz: continuo achando que ele não é essa pessoa do mal que eu achei que ele era. Realmente eu não acho. Mas que ele é egoísta, frio, joga sozinho, manipula em várias coisas, se faz de vítima, ele se faz. Isso eu não tenho dúvida. E acho que tem muita gente que tá passando pano pra ele por achar que ele é forte. Aí a Vanessa ainda reclamou durante o dia pelo Davi não ter dado a pulseira pra ela. Sim. Que é uma coisa que é bem complicado, porque se ele desse, talvez ela reclamaria também. Aí ela reclama por ele não ter dado. E a Vanessa também é aquilo que a gente comentou sobre quando ela fala lá no Sincerão. Ela compara o psil que o Davi fala pra Yasmin sobre ser menos agressivo do que o jeito que o Juninho falou com as meninas. E ela fala que nessa hora os homens da casa não se movimentam como se movimentaram na discussão de Juninho, Alane e também Leide. Aí tem um outro momento da Vanessa falando também sobre o Davi com a Beatriz e a Denisiane. Ela pontua que a Beatriz é muito inocente e é interessante ver porque ela tá falando com o grupo Fada, que ela também pontua, e a gente já viu uma movimentação do Davi de tentar se inserir. Sim, então, assim, de alguma ali forma. Na segunda semana, né? É muito estratégico também, né? Sim. Ela fala assim: eu entendo. Aí a Beatriz fala: eu entendo o seu ponto de vista, mas eu estou indo pela voz do meu coração. E a Denisiane também fala pra Beatriz: mas você tem que tomar muito cuidado porque você é muito inocente. E aí a Vanessa pontua sobre a tática que na cabeça dela o Davi fez sobre combinar voto dela, mas dar voto no Michel, pra tentar colocar o Michel no paredão, achando que as outras pessoas votariam no Michel. E aí ela fala pra Beatriz: você tá caindo como um patinho. A Beatriz fala: eu estou escutando o meu coração, eu não concordo com muitas atitudes dele. E a Vanessa diz: amiga, coração tem que falar com lógica. Você tem que racionalizar e pôr lógica nas coisas. Sim, a Vanessa Camargo sempre gosta de trazer essa coisa da: você é muito inocente, fulano é muito inocente. Gente, pra mim, eu acho que nesse jogo ninguém é inocente. A pessoa pode ter imaturidade, que é uma coisa de idade. E ela pode, às vezes, também acreditar em alguém e depois ser passada pra trás. Sim. Mas sobre a visão do jogo, ninguém todo mundo ali tem muito claro, né? Claro que algumas pessoas com uma visão um pouco errada e outras com uma visão certa dentro do nosso olhar aqui de fora. Sim. Mas lá dentro das verdades deles, todo mundo tá vendo o jogo de uma maneira que não é inocente. E lembrando sempre que todo mundo ali tem uma visão limitada das coisas, né? Ninguém tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Certeza. Então isso também tem que ser levado em consideração. Aí depois, agora à noite, um pouco antes do programa começar, a Beatriz e a Denisiane comentam sobre essa conversa do banheiro com o Matheus. E aí o Matheus explica a postura dele em relação ao Davi. O Matheus diz o seguinte: eu não vou destratar uma pessoa que não me fez nada diretamente. A Beatriz fala: a Vanessa apontou que ele gritou com a Yasmin e fez psiu pra ela calar a boca. Aí o Matheus diz: o que ela quer que faça? Que a gente dê pau nele? Aí a Beatriz diz: ela falou que quando o Juninho gritou com a Alane, todo mundo foi em cima. Quando o Davi que falou psiu com a Yasmin, ninguém fez nada. Aí o Matheus vai e lembra que o Rodriguinho tomou uma frente. E a Denisiane diz o seguinte: amiga, a Alane é minha amiga. A Yasmin, a gente só é próxima. A Vanessa foi lá, ela falando uma referência de quando a Alane discutiu com o Juninho. A Vanessa foi lá e a Beatriz, o Matheus diz, não foi. Aí a Denisiane fala: então por que tá me cobrando de algo que ela não fez? No caso, a Vanessa cobra das pessoas tomarem uma atitude enquanto a Yasmin. E a Denisiane pontua que a própria Vanessa não tomou uma atitude quando a Alane e a Leide estavam discutindo com o Juninho. Então é aquele lance assim: vem a minha, nós, o vosso reino, como é que é? Vem a minha norma, o vosso reino não vai, como é que é? Eu esqueci o ditado, mas vocês entenderam mais ou menos, né? É por aí. Quem souber, põe aí no comentário, por favor. E aí tem essa outra hora aí, né, amor? Sim, voltando a falar de Yasmin tá numa fase aí que ela tá questionando tudo e todos dentro do jogo, né? E aí, ela tem esse momento aí que ela tá lavando com a Vanessa louça, Camargo, né? E já tem um tempinho também que a Yasmin, ela tá olhando
pro pessoal do Quarto Fadas com maus olhos, sabe? Sim. Ela tá começando a maldar alguns movimentos ali dentro. Vanessa Camargo também, né? Sim, ainda mais agora que ela viu que ela não pode confiar no Marcos, né? Porque, de acordo com o que a gente falou no último vídeo, o Marcos já levou pra não sei quem que ela tinha votado. Conversou com a Denisiane e a Beatriz, Sim. que o voto dela tinha sido na Isabelle. Sim, então, e tipo, ainda deu a ideia pra Isabelle falar disso no Sincerão. É verdade. Então ela já sabe que ele não segura a língua e ela aproveitou e falou. Ela fala pra Vanessa Camargo. Eu tô sentindo que eu vou ter um problema com uma pessoa. Aí a Vanessa Camargo tenta adivinhar, ela fala, é a Anne? Aí a Yasmin confirma com a cabeça. E fala assim, o jeito dela tá começando a me incomodar, meio prepotente, sabe? Meio dona da razão. Ninguém pode bater de frente com ela, que ela é a abelha rainha do quarto. E a Vanessa Camargo concorda e dá a entender que ela já tinha feito essa mesma leitura da Denisiane. E aí, eu tô sentindo também que tem uma reciprocidade da Denisiane. Em relação a elas. A Denisiane tá olhando tá olhando as duas aí de uma forma estranha. As duas também estão olhando a Denisiane de uma forma estranha. Então a gente pode esperar aí que vai ter votos trocados. Em breve. Provavelmente, né? Vem aí. Antes da gente ir pra enquete, que é muito importante do Paredão, queria só agradecer e falar sobre as mensagens que a gente recebeu. Delícia. Uma da Karine Lima, que tá acompanhando a gente sempre nos 2 canais. Elas também tá nas nossas lives lá na Twitch, onde a gente faz os reacts. Tá aqui acompanhando, falou que ama a gente. Um beijo, Karine, muito obrigado. E o Matheus Santos, que falou que acompanha a gente há quase 1 ano, que foi a namorada dele que apresentou. Aliás, ele fala, Mariana, que ele te ama. Eita, o cupido voz da lei. Um beijo, Mariana, mandando um beijo, Matheus, tá? E se você quiser mandar Matheus. Se você quiser mandar mensagem pra gente, é só fazer o quê, Voz do Além? É só apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code se estiver assistindo a gente na televisão. É pra cá, ó. É pra cá. É pra cá. É pra cá. E se por um acaso você tiver no celular, é no comentário fixado que tá o link, você pode mandar a sua mensagem que a gente vai ler e vai agradecer aqui também e apoia o nosso trabalho. Se quiser mandar uma mensagem pro seu cônjuge, sua cônjuge, e a gente pode estar abençoando aqui o casal aqui, tá bom? Vamos agora pra enquete que a gente tem aí no paredão. Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho. É interessante olhar pra essa enquete do Votalhada, que costuma fazer uma média entre YouTube, Telegram, sites e tudo mais, porque é uma enquete que acontece antes do Sincerão. E amanhã, quando a gente fizer um próximo vídeo, a gente vai olhar essa enquete de novo pra fazer um comparativo. Né? Porque eu acho que talvez o Sincerão tenha tido algum efeito hoje. Eu também acho. Ó, você olha aqui, o Juninho tá saindo com 72%, a Isabelle com 3,47%, a Beatriz com 4,14% e a Alane com 19,54%. Então, assim, é muito provável que o Juninho saia, tá muito na cara, mas eu quero ver como essa enquete vai transitar, vai flutuar ou não após o Sincerão de hoje. E que resultado que isso vai ter, considerando que agora é pra eliminar. Exatamente. Não é mais pra salvar, E dessa forma a gente pode perceber que talvez tenham 3 torcidas aí. Alane, Beatriz e Isabelle indo no Juninho. Sim. Né? Então também tem isso. É verdade. E Juninho... Se bem que a porcentagem ali da Alane também tá grande, né? É uma porcentagem grande comparada aos outros momentos que a Alane teve. Sim. Mas se a gente pensa também que o Juninho talvez tenha a torcida do Gnomo, de Fernanda, Pitel, Rodriguinho, talvez eles estejam indo na Alane. É verdade. Né? Eles estejam focando numa pessoa só. Boa. Então a gente vai acompanhar, vamos ver o que a madrugada traz pra gente. E o que, Voz do Além? E a gente volta a qualquer momento, gente. Um beijo, obrigado pela companhia.